Bom, quinto ano, agora nós vamos para a nossa segunda aula da revisão de matemática. Agora o assunto é máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos começar pelo máximo divisor comum. Aqui tem a fatoração de 20 e 50. Aí o que acontece? Esquece todos esses trem que está escrito aqui, todas essas setas. Imagina que tem só o 20 e o 50 aqui. Para a gente começar. Nós temos que começar pelo menor número primo. O que é o número primo? Lembra que nós falamos na aula passada? Um número que divide somente por 1 e por ele mesmo. Então, o menor número primo que divide 20, que divide 50, é o número 2. Colocamos o 2, 20 dividido por 2 é igual a 10, 50 dividido por 2 é igual a 25. Ainda tem um número que pode ser dividido por 2, então a gente continua com 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora, 25 não tem como dividir por 2 porque não dá uma divisão exata. Então, a gente vai descer o número 25, repetir ele e não vai dividir por 2, porque não dá uma divisão exata. Então, a gente repete ele. Agora, nós vamos achar o próximo número primo que seja divisível tanto por um ou por outro ou só por um, mas que seja o menor possível. O menor possível que divide eles são o número 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. 25 dividido por 5 é igual a 5. Nós chegamos a 1, ao final, né? Mas aqui no 5 nós não chegamos. Então, nós vamos repetir o 5. E o 5 vai dividir o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegamos no resultado 1, né? Terminamos a fatoração. E para a gente descobrir o máximo divisor comum entre 20 e 50, nós vamos ter que multiplicar os números que dividem tanto um quanto o outro. Aqui, o 2 divide tanto o 20 quanto o 50. Então, nós vamos usar esse 2. Aqui, o 2 divide só o 10, não divide o 25. Então, nós não vamos usar ele. Já nessa parte aqui, o 5 divide tanto o 5 quanto o 25. Então, quando os números dividirem todos os números da fatoração ao mesmo tempo, nós vamos usá-los. Quando não dividir ao mesmo tempo, nós não usamos. Igual aqui o 5, esse último 5. Já chegou ao fim aqui no 1, mas no 5 não, né? Então, só deu para dividir o 5, então nós não vamos usar eles. Os números que são divisíveis, divide os 2, que são divisíveis pelos 2, nós vamos usar e multiplicar eles. 2 vezes 5 igual a 10. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 50 é 10, certo? No máximo divisor comum, a gente só multiplica o número que divide os dois números do lado esquerdo, né, da fatoração, tá bom? Agora que temos um exemplo, calculando o MDC, que é máximo divisor comum. Aqui nós só simplificamos colocando as siglas, que é usado na matemática, entre 12 e 8. Como que nós vamos achar o máximo divisor comum entre os dois? O maior divisor comum entre 12 e 8, que seja comum, porque nós sabemos que o maior divisor comum de 12 é 12, porque termina no próprio número, e o de 8 é 8. Mas nós queremos saber os comuns, que são iguais entre o 12 e o 8. Colocamos o 12 e o 8 do lado esquerdo da fatoração. Nós precisamos de um número primo. Lembrando, número primo é aquele que é divisível somente pelo 1 e pelo próprio número. E nós temos que encontrar um que divide ele, o menor. O menor, no caso, agora, é o 2, que divide tanto 12 quanto o 8, né? Então, 12 dividido por 2 igual a 6. 8 dividido por 2 igual a 4. Nós vamos continuar com o 2, porque ele também divide esses outros números. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. Agora, o 3 já não é mais divisível por 2, mas o 2 ainda é divisível por 2.
Então, nós temos sim que usar o 2 de novo. Coloque o 2. 3 dividido por 2 não dá uma conta exata, não dá uma divisão exata, dá uma divisão não exata. Então, nós não podemos dividir o 3. Então, nós vamos repetir o 3. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, só tem o 3. Qual é o próximo número primo que nós podemos usar? Que é divisível somente por 1 e ele mesmo. E nós temos que fazer a divisão. É o 3, que vai dividir o próprio 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. E para saber o máximo divisor comum, nós temos que multiplicar os números que conseguiram dividir os dois números que estão no lado esquerdo da fatoração. Tá vendo esses dois números 2 circulados? É porque o primeiro número 2 conseguiu dividir tanto 12 quanto 8. O segundo número 2 também conseguiu dividir tanto 6 quanto 4. Então, já que eles dividiram os dois números do lado esquerdo da fatoração, eles são os números que nós vamos multiplicar para obter o máximo divisor comum. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, nós sabemos que o máximo divisor comum, o MDC, entre 12 e 8, é igual a 4. Para vocês entenderem melhor o cálculo de máximo divisor comum, MDC, temos aqui outro exemplo. Nós vamos calcular o MDC, o máximo divisor comum, entre 18 e 60. Temos o 18 e 60. Precisamos de um número primo, que ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Para dividir os números que estão do lado esquerdo da fatoração. O 2 é o menor número primo que divide números pares. Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. 60 dividido por 2 é igual a 30. Agora, o 9 já não é divisível por 2 mais, mas o 30 é. Então, nós vamos continuar com o 2. 9 dividido por 2 não dá uma conta exata. Dá uma conta e vai gerar um número decimal. Dá uma conta não exata, então nós não podemos usá-lo. Então, não podemos dividi-lo. Então, a gente vai repetir o 9 e dividir o 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. Agora, qual é o próximo número primo que seja menor possível que a gente vai usar para dividir? O 3. O 3 divide tanto 9 quanto 15. 9 dividido por 3 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. O 15 dividido por 3 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 3 é igual a 15. Então, nós temos que saber a tabuada para conseguir resolver essas continhas. Agora, 3 e 5, né? Que nos restou. Vamos continuar com 3, porque ele divide o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 dividido por 3 não tem jeito. Então, nós vamos repetir o 5. Não dá uma conta exata. Então, nós não podemos dividi-lo. Repete ele. Qual é o próximo número primo que nós podemos usar? O 5, né? 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, nós chegamos ao resultado 1. Terminou a fatoração. Para saber o máximo divisor comum, nós temos que usar os números do lado direito da fatoração que dividiram tanto um quanto o outro número do lado esquerdo da fatoração. Dividiu aqui, o primeiro 2 que nós usamos dividiu tanto 18 quanto 60. O segundo 2 dividiu somente 30, então nós não podemos usar o segundo 2. O 3 dividiu tanto 9 quanto 15. Então, nós podemos usar o 3. O próximo 3 só dividiu o 3, não dividiu o 5, né? Então, nós não usamos ele. E o 5 só dividiu o 5. Então, nós só podemos usar o 2 e o 3. Então, nós temos que multiplicar os números que dividiram tanto um quanto o outro do lado esquerdo da fatoração. Nós só temos dois números que fizeram isso, o 2 e o 3. Então, nós vamos multiplicar ele. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 60 é igual a 6. Aqui já é diferente.
Aqui é o cálculo do mínimo múltiplo comum, o MMC. Aí tem, do lado esquerdo da fatoração, 80, 20 e 25. O menor número primo que divide pelo menos um dos números. Qual é? O 2. O 2, 80 dividido por 2, 40. Deu para dividir. 20 dividido por 2, 10. Agora o 25 não é divisível por 2. Por quê? Porque não dá uma conta exata. Nós repetimos ele então. Nós vamos achar o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Então, nós continuamos com 2. 40 dividido por 2, 20. 10 dividido por 2 é igual a 5. O 25 não dá para dividir. Não é divisível por 2. Então, a gente repete o 25. Mas aqui, nós temos que continuar com o menor número primo que divide pelo menos um dos números. Então, ainda divide, então a gente ainda tem que continuar com 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5, ele não é divisível por 2. Então, nós vamos repetir o 5. O 25 também não é divisível por 2, não dá uma divisão exata. Então, nós vamos repetir o 25. Agora, nós temos que achar o menor número primo que divide pelo menos um dos números aqui. Nós podemos usar o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 25 dividido por 5 é igual a 5. A conta não terminou, porque nós não chegamos ao resto no 1, que para todos os números acaba o processo quando a gente chega no 1. Aí nós vamos colocar o 5 outra vez. 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegamos todos os números no 1, o processo acaba. Para encontrar o MMC, não é igual o MDC, o máximo divisor comum, que multiplica somente os números que dividem todos os números do lado esquerdo da fatoração. O mínimo múltiplo comum, nós vamos multiplicar todos os fatores primos, todos os números primos que nós usamos aqui, ó. Nós vamos usar esse 2, o outro 2, mais um 2, mais um 2, um 5 e o outro 5. 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. Aí, chegamos ao 16. Agora, vamos multiplicar o 5 vezes 5. 5 vezes 5 igual a 25. Multiplicamos os dois, depois os números 5. 16 vezes 25 é igual a 400. Então, o mínimo múltiplo comum entre 80, 20 e 25 é 400. Calculando o MMC, o mínimo múltiplo comum. Calculando o MMC entre 12, 8 e 6. Nós vamos começar pelo menor número primo, que é o número 2. Nesse caso aqui, o 2 vai dividir todos, né? 12 dividido por 2 igual a 6. 8 dividido por 2 igual a 4. 6 dividido por 2 igual a 3. Encontramos o número primo que divida pelo menos um dos números da fatoração do lado esquerdo. 6 dividido por 2 igual a 3. 4 dividido por 2 igual a 2. E 3 não tem como, ele não é divisível por 2, não dá uma divisão exata. Então, nós vamos repetir o 3. Agora, vamos usar um número primo que divida pelo menos um dos números. Vamos continuar com o 2, porque ainda tem um número aqui que é divisível por 2. O 3 não é divisível por 2, nós repetimos ele. 2 dividido por 2 é igual a 1. Chegamos ao final. 3 dividido por 2 não é divisível, nós vamos repetir ele. Agora, nós temos que encontrar um número primo que divida pelo menos um número. Aqui o caso, o 3, né, que só tem 2, 3. No caso do 8, aqui nós chegamos ao final da fatoração. 3 dividido por 3 igual a 1. 1 já está aqui, é só repetir. 3 dividido por 3 igual a 1. Chegamos ao final da fatoração. Vamos multiplicar todos os números primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 igual a 24.
Então, o mínimo múltiplo comum entre 12, 8 e 6 é igual a 24. Agora, mais um exemplo de mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 15, 24 e 60. Vamos lá. Temos que achar o número primo, o menor número primo que divida pelo menos um número do lado esquerdo da fatoração. 15 não é divisível por 2, então a gente vai repetir ele. 24 é divisível por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, nós vamos continuar com o 2, porque ainda tem números divisíveis por 2. O 15 não é divisível por 2, repete. 12 dividido por 2 é igual a 6. 30 dividido por 2 é igual a 15. Nós ainda temos um número aqui que é divisível por 2, então nós vamos usar o 2 de novo. 15 não é divisível por 2, repete. 6 é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. O 15 ele não é divisível por 2, então repete o 15. Agora nós temos que achar o menor número primo que divida os números do lado esquerdo da fatoração. O menor número primo que divide esses números é o 3, depois do 2, né? 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. Próximo número que nós vamos usar, o número 5. 5 dividido por 1, ou 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Todos os números aqui são igual a 1. Nós chegamos ao final da fatoração. Agora é só multiplicar todos os números primos que nós usamos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 vezes 5 é igual a 120. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15, 24 e 60 é igual a 120.